mundo, para ficar bonitinho. Boa noite para todo mundo que está chegando. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com o Samuel antes de começar a aula, né? E o Samuel me perguntou uma coisa sobre o diagrama de causa e efeito, né? Então, vamos explicar melhor o que é o diagrama de causa e efeito aqui, que foi matéria da aula passada, e como uma das possibilidades para usar esse diagrama. Como eu estava falando para o Samuel, esse diagrama é um diagrama genérico. Quando o Ishikawa inventou isso daí, ele fez com um propósito. Entretanto, a gente pode pegar uma derivação desse propósito. Então, veja bem, dá uma olhada assim. Vamos imaginar que aconteceu uma falha na produção. Beleza? Então, o detalhe é esse, uma falha na produção. Tá? Então, a gente tem que saber que o efeito, então, que a gente está querendo analisar, né, é a falha na produção. Ou o problema que a gente está querendo atacar é falha na produção. Tá? Então, beleza. Daí, a gente usando esse diagrama, o que a gente vai ver? Bom, aqui, ó, a gente vai analisar as possíveis causas, né? As possíveis causas que causaram a falha na produção. Geralmente, tá? Você analisa, né, essas possíveis causas através de reuniões com o pessoal ou análise de relatório das máquinas. Eu não sei. Você quer explicar melhor qual é o problema que aconteceu? Dá um exemplo, Samuel, para a gente partir do seu exemplo? Professor, não tenho a menor ideia que exemplo eu vou dar, não. Tá, então a bicicleta saiu sem roda. Pronto. Tá? Ou seja, a gente começou a produzir automóvel que estava com problema congênito lá no. Sei lá, foi constatado que tinha que colocar não sei o que no freio lá e não colocou, tem que fazer recall. Não é assim? Funciona? Beleza, então o problema foi isso. Foi uma falha na produção porque a peça fugiu do controle de qualidade. Quer dizer, não sei ainda, né? Vamos analisar. Então, daí a gente vai colocando as possíveis causas, né? Por exemplo, uma causa é que, sei lá, o fornecedor falhou, mandou peça errada. Tá? Isso é uma possível causa. O fornecedor mandou peça errada. Tá? Qual outra causa que pode ter acontecido? Tá? Sei lá, vou imaginar aqui, o projeto da peça é obsoleto. Tá? Não sei. Ou seja, eu vou colocando aqui, ó, todas as possíveis causas analisadas, né, que levaram a esse problema, né, que foi a falha na produção do veículo lá. Tá? Bom, depois de todas essas falhas levantadas, a gente vai fazer as análises, tá, para chegar a qual foi a causa, né, primordial, vamos dizer, de todas as causas levantadas, tá? A gente vai chegar numa causa que realmente é a que realmente causou o problema, tá? Que é a causa original. Vamos imaginar que o projeto da peça é obsoleto. Depois de todas as análises feitas, com todos os motivos aqui, as causas possíveis para causar falha na produção, a gente chegou à seguinte conclusão. Tá? A causa raiz, né, a causa fundamental que causou esse efeito foi que o projeto da peça é obsoleto. Bom, então, se a gente achou o problema, tá, o que a gente vai pedir para fazer? Bom, vamos pedir para fazer um projeto um projeto de uma peça
nova, menos obsoleta, entendeu? Então, geralmente, quando a gente usa esse diagrama de análise, a gente está querendo encontrar a causa raiz do problema. É a causa que realmente causou o problema. Bom, aqui é um exemplo genérico, né? Mas é um jeito de você usar o diagrama. No outro que eu falei, lá na minha empresa, tá? A gente usou o diagrama de causa e efeito para outra coisa. Por exemplo, o que a gente queria, por exemplo, é uma meta. Uma meta. Alcançar uma meta. Tá? Então, qual que era a meta? Tá? Então, não era a falha que a gente estava querendo resolver. A gente queria que os nossos processos, todos eles agissem de uma certa maneira para alcançar uma meta. E qual que era a meta? A meta era manter, por exemplo, a estação onde eu trabalhava funcionando 99,99999% do tempo sem interrupção. Tá? Bom, essa meta de 99,99999%, tá? Quando você fala em porcentagem, você está falando de uma relação, né? Então, como que a gente chegava nessa meta? A gente viu quantos minutos, por exemplo, a gente tem no ano, tá? Beleza, que eu também não lembro da conta agora. Mas a gente pegar 99,9999% do tempo, tá? Significa que 0,0000001, né, por cento do tempo total do ano, a estação podia ter falha, porque, pô, você tem um negócio que não tem falha, tá? O processo é muito caro para você manter, tá? Bom, então beleza, a gente tinha essa meta, significava que, por exemplo, não sei, acho que dava mais ou menos 15 minutos no ano. A gente não podia ter falha, ou a interrupção de sistemas lá não podia causar um problema para a estação 15 minutos no ano. E a gente fica medindo, né? A gente tem. O que a gente tem para medir, então? A gente tem os processos, né? Processos, a gente vai ver isso ainda. Processos e subprocessos, tá? E cada processo, às vezes, gerava subprocesso. Cada um deles, a gente tinha verificação, tá? Então, a gente tinha o processo de manutenção preventiva, tinha o processo de regulagem dos equipamentos, o processo de mandar equipamento para reparo, o processo de substituição de equipamento que deu falha, né? O processo de verificação se o sistema de comutação lá para não dar falha estava funcionando. Tudo isso é processo. E cada um desses processos tinha as verificações. Então, mensalmente, a gente avaliava os índices para ver se a gente ia conseguir alcançar essa meta. Ou seja, qualquer coisa que você faça em qualquer empresa, se a empresa estiver organizada e estiver bem planejada, tudo que você faz na empresa é para alcançar o objetivo da empresa. Tá? Então, qualquer coisa que desvie do objetivo da empresa é um problema. E você tem que analisar qual foi a causa. Tá? Hoje a gente vai falar mais ou menos disso, né? Por quê? Porque na aula passada a gente acabou com aquele diagrama de Chicao mesmo. Tá? Eu estava explicando para vocês, eu tentei explicar o que são itens de controle, itens de verificação, e eu lembro que eu falei para vocês, até para utilizar esses KPIs aqui, né, que eram os fatores críticos de sucesso, ou os indicadores de processo crítico, tá? Que se você falasse isso daqui numa entrevista de contratação, você já tinha meio caminho andado, né? Porque usar esses termos assim denota que você tem um certo conhecimento de processos produtivos, tá? Então, beleza, a gente está falando de planejamento e controle da produção, tá? Bom, planejamento, a gente já tem na cabeça da gente o que significa, quer dizer, qual é, pelo menos uma ideia do que seja planejar para fazer alguma coisa. Controle
a gente está aprendendo agora o que é item de controle, quais são os controles que a gente pode fazer, tá? Só que é planejamento e controle da produção. Bom, produção, para a gente, tá? É um termo que talvez a gente consiga entender, mas no contexto da matéria, como que você organiza a sua empresa, tá? Para fazer o que ela faz, para produzir o que ela faz. Por exemplo, se a nossa empresa faz automóvel, tá? A produção geralmente é a linha de produção de automóvel, concorda? Tá. Só que para a gente chegar nessa linha de produção de automóvel, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer, tá? E mais, a nossa matéria ainda, ela fala de sistemas fabris, né? Então, o que que é um sistema? Sistema é algo organizado que foi construído, né, para produzir uma resposta, tá? E o que que tem que produzir respostas para a gente? Ah, os nossos sistemas fabris, que são os sistemas de fabricação. Bom, então a gente tem que entender um pouco do que é empresa, do que são sistemas, né? A gente tem que entender que os sistemas, eles correspondem a algo processual, são processos, tá? Que vão subsidiar o quê? Se esses processos forem bem executados, bem criados, bem feitos, não forem feitos só por nego que quer vender consultoria, né? Ou que o objetivo do cara é só conseguir a certificação por si só. Às vezes o cara vai trabalhar na empresa e ele é contratado para exatamente cuidar da qualidade, né? Do sistema de qualidade. E a empresa contrata o cara e diz assim para ele: ó, o meu objetivo é a obtenção da certificação, tá? ISO 9000. Poxa, então, pro cara, a empresa inteira vai parar, né, para obter a ISO 9000. Não é bem assim, né? Os processos naturais da empresa continuam sendo executados. A empresa continua produzindo automóvel, continua produzindo o painel de a unidade de supervisão de corrente alternada lá, ou continua produzindo, sei lá, as plantas, os projetos, né, que ela faz. Se é uma empresa que faz projeto, né, ela continua fazendo os projetos. Só que a gente precisa organizar os processos para atender a especificação de uma norma. O objetivo final da empresa não é adquirir o prêmio, adquirir a certificação, né? O objetivo da empresa ainda é ter lucro, é fazer o projeto, fazer o automóvel, vender o automóvel, distribuir o automóvel, comprar peças para colocar no automóvel, interagir com as outras áreas da empresa, todo o sistema organizacional da empresa para fabricar automóvel, né? Então, a atividade fim da empresa é o automóvel. Mas, né, algumas pessoas, inadvertidamente, ou por falta de conhecimento, ou por maldade, eu quero acreditar que é por falta de conhecimento, né? Porque ninguém vai entrar numa empresa, prestar uma consultoria para ferrar com a empresa. Não, quer que a empresa vai para frente. Esse é o objetivo, tá? Mas então a gente tem que entender o que é o planejamento, tá? E que esses processos, se eles estiverem organizados, tá? Eles conseguem ajudar a gente nos planejamentos. Mas a empresa tem vários planejamentos. A gente tem planejamento estratégico, né? A médio, curto e longo prazo. Por exemplo, o que pode ser estratégico para uma empresa? Eu quero abrir uma filial em Americana no ano de 2023. Pô, isso é um objetivo estratégico. Por quê? Porque eu estou produzindo Coca-Cola, né? E eu quero abrir uma fábrica em Americana, porque a região de Americana é uma região que consome muito Coca-Cola, eu vou estar mais próximo do meu cliente final e eu posso reduzir o preço de venda para quem estiver perto de Americana. É uma estratégia. Por quê? Se a minha empresa é lá em Manaus, o que adianta eu ter empresa lá em Manaus se o custo
para eu enviar o produto de Manaus aqui para Americana, é quase maior do que o custo de fazer a coisa aqui em Americana. É isso que a gente tem que analisar. Mas isso que eu falei é um planejamento estratégico. E a médio e longo prazo, né? Em 2023, eu vou construir. Então, para eu construir uma fábrica para fazer, sei lá, pneu em Americana, quanto tempo vocês acham que a Goodyear fez o planejamento para colocar a Goodyear em Americana? Né? Cara, não é assim, eu acordei hoje, amanhã eu vou colocar. Eu fui para a Itália, gostei da Pirelli, cheguei e falei assim, não, a partir de hoje eu vou colocar uma fábrica da Pirelli no Brasil. Não é assim que acontece. O cara faz um monte de análises, tá? Então, isso que faz parte do planejamento do cara. Mas também, ajuda no planejamento da produção, tá? Porque se eu tiver processos bem executados, um sistema bem organizado, eu consigo ter mais subsídios para saber como planejar a minha produção. Por exemplo, eu já tenho a fábrica em Americana, tá? E o meu planejamento estratégico, né, que eu fiz, me determinou que eu preciso crescer a fábrica, porque a quantidade de peças que eu estou fabricando, eu já não tenho nem lugar para guardar, não tenho nem lugar para estoque, né? A demanda está muito grande, então eu vou precisar produzir mais, porque senão eu vou perder território ou eu vou perder qualidade de entrega, porque eu não vou conseguir, com a fábrica que eu tenho, do tamanho que eu tenho, com a quantidade de funcionário que eu tenho, produzir o que o mercado precisa. Então, se eu tiver processos determinados, sistema bem implantado, né, o meu planejamento da produção tem mais subsídios para que eu planeje bem a minha linha de produção. Tá? Então, eu vou abrir uma outra linha de produção, comprar outra máquina, contratar pessoas, treinar pessoas para trabalhar naquela máquina mais moderna. Eu tenho que ver com o TI como que eu vou fazer para colocar a máquina dentro da minha rede, né? Porque não basta também eu ir numa feira. Eu fui numa feira lá em Copenhagen, e daí eu vi que tem uma máquina bonita lá, nossa senhora, que faz a minha peça. Eu demoro na minha linha de produção para fazer, sei lá, demora 5 horas, a máquina sozinha faz em 3 horas uma peça. Então, se eu faço 1.000 peças por dia, cara, eu vou ter um ganho, eu vou conseguir fazer 3.000 peças por dia. Legal. Daí eu vou lá e compro a máquina. Pode levar a entrega lá em Americana para mim. Daí chega a máquina americana, os caras descarregam. Primeiro que o cara da manutenção lá da linha de produção vai falar: o que é isso? Como que eu vou operar isso daí? Eu não sei nem. É só ligar e desligar? Como que faz? Não, é só instalar aí, vai vir um cara e vai instalar. Bom, instalou. E aí, quem que vai saber mexer na máquina? Então tem que treinar alguém, não tem? Tá. Se você comprar desse jeito a máquina e trazer para tua empresa, não tem planejamento nenhum, né? Deu a louca, não sei, você comprou a máquina. Nenhum diretor de empresa faz isso. Tá? Por quê? Porque não é só trazer a máquina. De repente traz a máquina funciona com numa rede, sei lá, industrial Profibus. E daí você chega, a tua rede é outra rede, você tem Ethernet lá. Daí você fala assim, é só pôr, né? É fácil, né? Daí falar é fácil, né? Ou seja, em vez de você resolver um problema, você causou problema para a tua empresa. Você gastou dinheiro e não planejou, tá? Vendas, por exemplo. Se eu tiver bons índices para medir, bons KPIs, né, bons indicadores de processos, eu posso verificar que a área de vendas não tem gente suficiente para conseguir vender a minha produção. Né? Ou seja, eu só tenho 2 vendedores e produzo sei lá quantos equipamentos e a área de vendas não tá dando conta de vender. Né? Eu preciso aumentar, porque está sobrando. Né? E para fazer isso daí, então, eu estou planejando o quê? Recursos humanos, né?
Tá vendo? Então, o planejamento e controle da produção, tá, ele entra em todas as áreas da empresa, tá? Mas o importante para a gente aqui é tentar entender como fazer essas coisas. Por exemplo, a gente tem um negócio que chama MRP, né, que é Material Resource Planning, que é planejamento de material, tá, de manutenção, tá? Daí, o MRP, ele evoluiu, tá? Ele evoluiu por MRP2, tá? Ele fazia uma coisinha a mais do que a gente vai ver isso, tá? Só estou citando, só para vocês entenderem. Que depois evoluiu para o ERP. O que é o ERP? O Enterprise Resources Planning, ou seja, é um MRP2 turbinado Ultra Blaster Master. O que significa isso? Cara, são sistemas de informação, tá? Que são colocados na sua empresa, tá? Para subsidiar o pessoal do planejamento com coisas, com informações. Para quê? Para que o pessoal do PCP consiga, junto com a diretoria da empresa, desempenhar a função dele, que é planejar estrategicamente, planejar a produção, planejar a venda, planejar os recursos, inclusive recursos materiais, né? Tipo máquina nova, tá? E na aula passada eu lembro que eu estava falando exatamente isso. Eu parei aqui para vocês, né? Sobre o diagrama de causa e efeito, tá? E estava falando de item de controle. Então eu tomei a liberdade de, antes de começar a aula hoje, já pegar já um monte de transparência aqui e colocar para ficar mais fácil. Porque, vocês sabem, eu costumo dar aula e pegar as informações e passar. Mas se eu tiver algo... Eu nunca gostei de dar aula com slide, um PDF, sabe? Geralmente, a minha aula presencial, para quem já teve aula comigo, eu passo a matéria que eu vou falar, né, o lembrete da matéria, o resumo da matéria que eu vou discutir com vocês no quadro, espero vocês copiarem, e depois eu venho fazendo uma revisão do que foi escrito com as devidas explicações. Aqui não, aqui eu estou em casa, estou na cadeira, estou com dor nas costas, não posso ficar de pé, então eu resolvi já fazer Ctrl+C, Ctrl+V para dentro dos slides para facilitar a nossa vida. Então a gente vai começar a seguir por esses slides que eu já pus aqui, tá? Então o que é um item de controle? Tá? Item de controle é a medida estabelecida sobre o produto de um processo, tá? Olha só, lembra? Eu falei item de controle, depois tem o par dele que é o item de verificação. Geralmente, item de controle mede o final da linha de produção, o efeito do processo, indicando se o nível atingido estava dentro ou fora do especificado. Tá? Bom, eu tirei isso daqui de um cara que estava vendendo o curso de qualidade total, pelo jeito. Então, tá? Por quê? Porque o pessoal usa isso tudo para propaganda, né? Mas beleza, a gente vai entender melhorzinho essas coisas, tá? Então é o seguinte, exemplo, né? Para os relatórios produzidos por uma sessão, né, da venda do cara aqui, acho que ele está vendendo consultoria para alguma coisa aí, né? Utilizaríamos a dimensão qualidade intrínseca. Bom, olha só. Eu já não faria isso, né? Porque qualidade intrínseca, cara, é muito difícil de você medir qualidade, porque você tem que ter vários parâmetros para medir qualidade. Se a gente for analisar o que é qualidade, a gente vai chegar num negócio etéreo, né? Que varia muito de pessoa para pessoa. Tá? Então, o que é qualidade para mim? É preço, custo, atendimento, né? Inclusive, quem vende esses cursinhos de qualidade total aí, eles falam dos malditos Kikans. O que é? Kikans. Kikans. Né? O que é o Kikan? Um cara inventou isso daqui. Qualidade, custo, atendimento, moral e tem segurança aqui também. Segurança. Você tem que atingir os Kikans. Cara, isso daqui foi inventado por
inventado não, né? Traduzido por um senhor lá, um, o nome dele é Falcone, tá? Ele é um cara que, lá em Minas Gerais, lá, ele desenvolveu, né, ou traduziu e trouxe para o Brasil o conceito de qualidade total, de gestão pela qualidade total, tá? Então, quando a gente está falando de empresa, ele está falando de gestão e ele fala de qualidade total. Qualidade total, para ele, é você atender um cliente com qualidade, né, com bom custo, com ótimo atendimento. Aqui a moral, ele diz que o cara que vai atender, né, o cliente lá, ele tem que se comportar de maneira legal e o produto tem que ter segurança para o cliente. Tipo assim, ó, se você comprar, você pode ter certeza que isso vai funcionar do jeito que você quer, tá? Veja bem, então quando você fala de qualidade, tem até maneiras de se medir, né? Mas a gente vai entrar numa celeuma aí, numa disputa de entendimento, cara, que vai deixar a gente até de cabeça louca, né? Porque qualidade para mim é uma coisa, qualidade para você é outra, qualidade para minha mãe é outra, qualidade para minha mulher é outra. Ou seja, qualidade é um negócio muito subjetivo, tá? Mas, como a gente tem que trabalhar com informações, a gente tem que trazer essa subjetividade para pelo menos um padrão de objetividade, né? Para a gente conseguir saber. Então, como que você faz isso? Por exemplo, eu faço uma pesquisa de satisfação com os meus clientes para saber o que é qualidade para ele, né? Tipo assim, eu estou vendendo caneca com logotipo, tá? Essa caneca que eu estou vendendo para você é de qualidade? Tá? Como que você mede? Quais são os parâmetros objetivos que você vai observar na caneca para saber se ela tem qualidade? Sei lá, eu vou fazer testes com ela para ver se o grau de compressão que eu coloco nela é suficiente para ela não desmontar a hora que eu pegar assim. Não sei. Por quê? Porque se fizer com material quebradiço, material que tem algumas características de, de menor intensidade, né? Sei lá, um plástico diferente, um acrílico diferente, pode ser que fique muito frágil. Se for frágil, talvez o cliente possa achar que não tem qualidade. Então, qualidade é um negócio, né, subjetivo, mas que dá para a gente trazer, tá, para valores objetivos, tá? Professor, a parte de linha entra em parte de qualidade também? Como? Aqueles negócios de Lean, tipo Black Belt, aqueles Lean Six Sigma, Só, entra a parte de qualidade. sim. Então, o que acontece? É que nem time de futebol, tá? Qual que é o objetivo do time de futebol? Jogar futebol, não é? É. E qual que é o objetivo da torcida do time de futebol? Torcer para o time de futebol, tá? Esse negócio de gerenciamento de empresa, organização de empresa, planejamento, tá? A gente tem vários times, tá? Eu dou risada com isso, mas infelizmente é o que acontece mesmo, tá? Então tem o time da gestão de qualidade total, ou Total Quality Control, tá? Esses caras aqui, ó, é um timinho, tá? Parmeira, tá? Então esses caras aqui, o que eles fazem? Tudo isso que eu estou falando por enquanto é desses caras aqui. Item de controle, item de verificação, KICAN, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que trata desse cara aqui. PDCA, tá? Beleza. Então, esses caras aqui é um grupo de pessoas que desenvolveu um sistema de gestão, tá? Que tem tudo a ver com qualidade total, e eles defendem algumas maneiras.
Tá? Tem um outro timinho, que é o timinho do Lean. Tá? Esse daqui são os Yellow Belt, tá? Os Black Belt, né? Os Green Belt. Eu sou Green Belt. Tá? Fui. Agora eu digo que eu sou Pink Belt porque o curso que eu fiz foi em Campinas. Então eu sou Pink Belt. Black Belt e os Green. Tá? Bom, o que é isso? Tá? Isso daqui é o seguinte, o cara para ganhar dinheiro, desculpa eu falar aí, se alguém está vendo e discordar, pode colocar nos comentários, mas assim, é um grupo de pessoas que resolveu reinventar a mesma coisa, reinventou a roda, chamou de outras coisas. Bom, eles usam algumas técnicas estatísticas, né, do Six Sigma, para diminuir a variância e variabilidade na linha de produção. Então, você usa isso daqui para quê? Eles dizem assim, tudo que você produz você pode medir e geralmente você nunca produz 100% certo, então as coisas que você produz errado na tua linha de produção tem uma curva de dispersão, vamos dizer assim. É uma curva normal, na realidade, tá? E daí, geralmente é normal mesmo que a gente conhece, tá? Ele é uma curva que tem uma mediana e tem um ponto a mais e um ponto a menos. Então, tudo que você produz a mais e a menos, de acordo com essa curva normal, ainda está dentro da estabilidade. Então, a curva normal, ela tem é um gráfico, tá? Que tem uma cara mais ou menos assim. Vocês estão vendo aí? Acho que dá para ver, né? Isso é a distribuição normal, né? O Six Sigma, o que ele faz? Ele tenta fazer com que essa dispersão aqui diminua. Ou seja, quando você diminui a dispersão, significa que você produz mais coisas dentro de uma normalidade. Portanto, conforme os caras veem, isso daqui é uma produção mais enxuta, uma produção mais assertiva, tá bom? Ou seja, diminui a variabilidade das peças, de tudo, de qualquer processo, tá? Então, eles têm várias técnicas para fazer isso daí. E eles dão muita importância também à parte de resultado operacional da empresa, tá? Então, é assim, para você fazer o Yellow Belt, você apresenta um projetinho conforme o jeito que eles ensinam. Ah, e o Lean é de processo limpo, sabe? Usa aquelas técnicas japonesas de 5S, 80W, 200H, sabe? Uns negócios assim, sushi, sashimi, sake, né? Os 5S lá, né? Sorobô de ontem. E beleza, então daí o que acontece? São as técnicas que eles usam. Tá. Daí tem outra turminha, tá? Outra turminha, que é a turminha da ISO 9000. Agora 14.000, né, 200.000, sei lá, 15.000, 3.498. A turminha da ISO, tá? Bom, o que eles preconizam? Eles são cara crachá, cara crachá, cara crachá. Eles têm normas, tá? E eles certificam sistemas de gerência das empresas na ISO, de acordo com a norma. Então, é assim, a norma diz que você tem que ter processo padronizado. Beleza, então ele vai na empresa e vê se você tem processo padronizado e documentado. A norma diz que você tem que ter um sistema para fazer treinamento do funcionário para ele saber mexer com os processos. Daí você tem que ir na empresa implementar um sistema de treinamento. Bom, isso daí é na ISO 9000. Tá? É outro time, tá? Então tem o Parmeira, tá? Tem o Corinthians, tá? E tem o Mengão, ISO 9000. Tá. Nesse intermeio, surgiu também um pessoal da Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade.
tá? Que eles fizeram o que a gente chama de critérios de excelência. Em quê? Em gestão, tá? Só que eles fazem um negócio diferente. Critérios de excelência, nem sei escrever direito, tá? É outro time, tá? O que eles fizeram? Cara, isso daqui foi uma chamada legal. Eles pegaram lá o prêmio americano, Malcolm Baldrige, que era um prêmio de excelência americano, tá? E eles traduziram Malcolm Baldrige e fizeram uma associação de empresas e fizeram o Prêmio Nacional da Qualidade, né, uma entidade que criou critérios de excelência para as empresas implementarem, tá? Então, é assim, nessa época que foi criado, a norma ISO 9000, por exemplo, ela sempre focou só no produto, na linha de produto, né? Então, uma das falhas que tinha nessa época, hoje não, tá? Mas na época, tipo assim, você podia padronizar uma linha de produção para fazer cocô de galinha, entendeu? Mesmo que você não fosse vender, entendeu? Que não tivesse ninguém para comprar, uma vez que os cocô de galinha saísse dentro do parâmetro especificado e você tivesse todo um suporte na tua linha de produção para produzir cocô de galinha, você recebe uma norma ISO, um carimbo, dizendo que você é certificado ISO 9000 no escopo produzir cocô de galinha. Alguém vai comprar cocô de galinha? A ISO não queria nem saber nessa época. Já os critérios de excelência, não. Eles falaram assim, ó, a gente vai dividir esse sistema de qualidade em alguns critérios, né? E as empresas têm que fazer um relatório de gestão dizendo tudo que a empresa faz. É um prêmio isso daí, né? Então, tudo que a empresa faz com relação à qualidade, com relação à padronização, com relação à melhoria, né, nos processos produtivos, com relação à melhoria contínua e ao sistema de qualidade total, você faz um relatório para mim descrevendo bem detalhadamente o que você faz, tá? Você compra um livrinho meu que tem todos os critérios, o que a gente vai avaliar, e você manda esse critério para a gente avaliar, e a gente vai dando nota, tá? Para todos os critérios, tá? E se você passar de X pontos, que nem no Enem, tá? Você passou de X pontos, você vai para a segunda fase. Na segunda fase, você está concorrendo a um prêmio, tá? Na segunda fase, a gente vai ter auditores internos, né, que vão na tua empresa para verificar se tudo que você escreveu no teu relatório, você não mentiu, se você faz mesmo na empresa. Então, quem tinha ISO 9000, por exemplo, no critério de excelência 6 ou 7 lá, que é padronização de processos, já conseguia uns pontos a mais, porque já estava tudo assim. E eu também fazia parte, fiz parte, né, da Federação para o Prêmio Nacional da Qualidade. Em 92, 93, eu fui avaliador dos critérios de excelência. Então, a gente tem todo um manual de avaliação, né, mas é outro timinho, tá? Então, outro timinho. E esses caras aqui é time de futebol, concorda? O que acontece com o time de futebol e com a torcida dos times de futebol? Eles ficam brigando entre si, né? Então, esses caras aqui não conseguem nem ouvir falar de Lean Six Sigma, tá? E esse cara da ISO também se vê Black Belt, o cara tem... Mas no fundo, o que eu quero dizer é que é tudo a mesma coisa, tá? É tudo a mesma coisa. Isso tudo aqui, ó, lembra daquelas teorias que a gente viu administrativas nas aulas passadas? Tá tudo dentro das teorias administrativas. O problema, que nem agora, por exemplo, o pessoal de informática, que eles são diferentes de todo mundo mesmo, né? Os caras têm que dar um prêmio para eles, né? Eles fizeram como que eles chamam? Dos Agile processes. É até chique de falar. Agile. Processos ágeis, né? O que é isso aqui, cara? É a utilização das mesmas técnicas que você usa aqui,
para fazer o seu processo se tornar lucrativo, com qualidade, mais ágil, né? Daí os caras usam todas as ferramentas da qualidade, tá? Que nem aqui no TQC, cara, tinha um negócio que eles chamavam de 7 ferramentas da qualidade. Nossa Senhora. Tá? 7 ferramentas principais. O que era? Era histograma, tá? Histograma, dispersão, diagrama de Chikawa, ciclo PDCA, ou seja, tudo que se usa em qualquer um deles, tá? Que foram inventados pela empresa, né? O que acontece de interessante nessas coisas aqui? É que, apesar de serem times diferentes e um não poder ouvir falar do outro, tá? Né? Todos eles têm objetivos iguais, que é jogar futebol. Entendeu? E daí, isso daqui deu emprego para um monte de gente. Olha que maravilha. Tá? Tem um monte de gente que virou consultor, coaching, né? Auditor ISO. Eu sou também auditor ISO. Nossa, se eu falar para vocês o que eu sou, vocês vão falar, nossa, esse cara não se conhece, não entende, ele já fez um monte de coisa. Tá? Eu fui auditor ISO também, no sistema de qualidade, fui representante da administração, já fiz um monte de coisa também na vida, e daí por isso que eu me sinto, né, na liberdade e junto com a minha experiência e senioridade, de falar que é tudo a mesma coisa com nome diferente. Tudo a mesma coisa com nome diferente, mesmo objetivo. Só que os caras brigam, né, porque sabe, é que nem lulista e bolsonarista e, sei lá, renanzista, né, nhonhosista, sei lá. O cara gosta do Supremo Tribunal Federal e o resto, cara, é resto, né? Então é assim. Nossa, eu falei demais, gente. Vocês estão aí ainda? Câmbio? Tem alguém? Sim. Ô, professor, estamos aqui, professor. Estamos sim, senhor. Tem alguém vivo aí? Pelo amor de Deus. Estou vivo ainda, senhor. Então tá bom. Então tá bom. Olha, desculpa aí, a gente gastou 40 minutos para falar por causa de uma pergunta, né? Mas as perguntas, elas dão ensejo para a gente falar tudo. E olha só, planejamento e controle da produção, tá? Você tem tudo isso de ferramentas, além das 7 ferramentas da qualidade total, né? Que é mais bonito, né? Cara, você tem tudo isso de ferramenta. Os critérios de excelência da Fundação do Prêmio Nacional da Qualidade, eles permitem que a tua empresa faça um relatório, submeta esse relatório é analisado por um auditor, tá? Que conhece todos os sistemas de qualidade, ele tem treinamento nisso tudo, tá? E eles até propõem um sistema de gestão deles, tá? Para que a empresa, se implantar o sistema de gestão deles, eles garantem que a empresa pode ter sucesso, tá? Desde que a empresa não entra no critério de excelência só para ganhar o prêmio, entendeu? É a mesma coisa que a empresa que eu falei, né, que entra num sistema de qualidade só para obtenção da ISO 9000, porque senão ela não pode participar de concorrência, né, para ser fornecedora de outra empresa. Tá? Uma empresa que pega qualquer Lean Six Sigma, ele pega um projeto de um Black Belt, e como eles cuidam de dinheiro, né, os projetos de Yellow Belt são projetos que trazem um benefício, lucratividade para a empresa até X milhões, X mil, sei lá quanto. O Black Belt já é um projeto um pouco mais abrangente, né? Não, o Green Belt, né? O Yellow Belt é só trainee, né? Que nem eu sou Green Belt, né? Então, eu tinha que propor, né, para conseguir o meu Green é com 2 E's, né, César? Para eu conseguir lá a minha certificação Green Belt, o que eu tive que fazer? Eu tive que propor, né, um projeto numa empresa, uma empresa que eu trabalhava, obviamente, né, para que ela tivesse aumento de receita de tanto,
né, numa determinada linha lá. Então, daí eles vão avaliar conforme, né, os critérios que eles ensinam para você, toda a parte de, né? Então é assim, que nem você vai fazer lá como que chama aquele outro do Agile lá. O pessoal usa muito em Scrum, né? Ai, meu Deus do céu, né? Scrum. Como que é Scrum? Acho que é assim que escreve, tá? Ah, tudo bem, é um nome bonito, impressiona, né, o cara que não conhece, tá? Mas você fala isso daqui para um cara de administração de empresa, ele vai falar, ah, legal, nossa, bonito. Você está organizando com ideias que você tirou daqui, né? Lá no Japão, por exemplo, tem outro prêmio que eles chamam de Deming. Deming. É do nome do cara. O Deming, ele foi um administrador americano que foi trabalhar lá no Japão, tá? E ele ajudou lá a fazer a ferramenta lá da Toyota, lá o Just in Time, tá? Então, ele é um cara que pelo respeito e pelas coisas de qualidade que ele fez no Japão, ele ganhou até um prêmio com o nome dele. E as empresas fazem a mesma coisa do Malcolm Baldrige dos critérios de excelência da Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade. Você submete a tua empresa com relatório de gestão, tá? Para ganhar o prêmio Deming no Japão. E daí ela é analisada, o relatório é devolvido para você com a pontuação que você tomou em todos os itens, tá? E com áreas indicadas para melhoria ainda. Os caras falam, ó, nesse item aqui você podia fazer assim, você podia fazer assado, né? Eles nunca dizem o que você deve fazer para ganhar o prêmio, mas eles, com os auditores lá, tá? O que a gente chama na Fundação Prêmio Nacional de Qualidade é avaliador. O avaliador, com o conhecimento que ele tem, com a experiência que ele tem na empresa dele, ele pega um relatório de gestão de outra empresa e ele sugere melhorias. Ele fala assim, cara, ó, o seu sistema de treinamento poderia fazer um rodízio desse jeito, entendeu? Ou então, ele dá dicas, né? Ou seja, a empresa que se submete a fazer um relatório de gestão no formato da Fundação Nacional para o Prêmio da Qualidade, submete, ela tem uma consultoria grátis desses caras, tá? Tudo bem, a pontuação do cara pode ser baixíssima, né? Mas só de dica que ele vai ter do avaliador é como se ele tivesse contratado um consultor lá para dar pitaco na empresa dele. Bom, então é isso aí. Oi. Essas análises aí que eles fazem desses relatórios é demorado, sabe? Sim, cara. Pô, ó, pra você ter ideia, cada relatório. Tudo, né? Detalhe por detalhe, tudo, né? Na realidade, é assim, o cara leva. Eu fui avaliador e já escrevi relatório de gestão para minha empresa, tá? Para você escrever um relatório de gestão, o meu, por exemplo, da minha empresa, tinha mais ou menos umas 180 páginas. Tá? Misericórdia. Detalhando tudo que era feito dentro dos critérios. Quer ver? Ó? Já que. Vamos falar disso, né? É melhor. Daí eu ia falar disso lá no fim deixa eu fechar essa apresentação aqui, porque já é 8 horas já, né? Mas é assim, gente, isso daí é matéria, tá? A única diferença é que eu iria falar essa matéria mais para frente, lá depois que a gente tivesse aprendido um monte de coisa, tá? Mas tudo bem, agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai entrar num desses caras aí para a gente ter um exemplo claro. Como eu não tinha planejado, dá um tempinho, né? Só para eu apresentar uma guia do Chrome. Que guia? Uma nova guia. Compartilhar. Vocês estão vendo aí a guia do meu Chrome? Sim, professor. Beleza. Agora apareceu, professor.
Vamos ver assim, professor. Tem um gatinho aí. Eu acho que eu escutei um gatinho. Ah, é meu filho dando uns gritos aqui. Ei, que gostoso, né? Ué, cadê o site dos caras? Aqui, ó. Tá. Então, ó, gente, é o seguinte. A Fundação do Prêmio Nacional da Qualidade, ela é uma organização. Hoje, ela tem fins lucrativos. Ela foi fundada por algumas empresas, tá? Em São Paulo, tá? E ela tem consultores. Hoje eles dão mentoria, dão administração. Eles têm um monte de coisa que eles fazem, tá? E quando a gente é avaliador, a gente tem que dizer os anos que você avaliou. Por quê? Porque cada ano, né, como eles recebem muitos relatórios de gestão, cada ano as empresas testam ferramentas novas e ferramentas diferentes para ver se tem mais sucesso ou menos sucesso em determinada área, tá? E essas empresas, elas passam para a fundação o que a gente chama de melhores práticas, tá? Então vamos imaginar assim, eu tenho uma empresa em Americana e eu instalei lá o Just in Time na minha empresa. Só que eu coloquei o Just in Time, mas eu fiz uma modificaçãozinha no processo. Eu não implantei exatamente igual, né, a Toyota fez no Japão. Eu fiz um jeito brasileirado do Just in Time, mas na minha empresa está funcionando perfeitamente. Então, é uma prática que eu implantei na minha empresa que eu posso submeter para a Fundação Prêmio Nacional da Qualidade. E ela recebe as práticas de todas as empresas que participam, né, através dos relatórios de gestão, e tem um grupo de avaliadores, e desse que eu participei em 92 e 93, tá? Era muito tempo atrás, já mudou tudo. Mas a gente se reunia e analisava as melhores práticas para lançar o formato dos critérios, né, que a gente ia avaliar para o ano seguinte, tá? E isso ainda é feito. Então, 92 para 2020 faz tempo para caramba, né? Então, eu não sei, mas é o seguinte, ó, eles vendem os critérios de excelência, tá? Vamos ver se tem pelo menos um, uma ideia de como que eles fazem, tá? Privacidade, trilhas. Na realidade, eu não sei, porque faz tanto tempo que eu não entro aqui. Tá? Boas práticas, por exemplo, boas práticas. Tá? Isso daqui é aquela parte que as empresas passam para eles, né? Por exemplo, ó, uma empresa passou uma prática de tratamento de reclamações, outro, gerenciamento de rotina diária, GRD, tá? Ó, sistema de gerenciamento de diretrizes, auditoria interna e sistema de gestão e qualidade, tá vendo? Ó, Laboratório São Luís, Saúde, Minas Gerais. Então, se eu sou uma empresa de laboratório, eu posso entrar aqui e ver o que esse Laboratório São Luís está fazendo com relação ao sistema de gestão da qualidade deles. E posso implantar na minha empresa. Tá? Guia de referência. Deixa eu pegar. Vocês entenderam, então, como que funciona o esquema? Tá? Eu queria pegar o, o guia de referência. Tá? Ô, professor, não aparece o valor disso aí, não? Não tá aparecendo, né? Só se clicar ali, acho. Não, valor? É, Para assinar? Não é. sei. Você quer ver? Você está curioso? Queria saber o valor, mais ou menos. Mas só curiosidade, só. Ó, o guia de referência custa R$ 60. Tá?
E daí também tem, ó, transformando o sistema de indicadores para KPIs, instrumento de avaliação de maturidade na gestão, livro de gestão da inovação, instrumento de avaliação de maturidade da gestão. Isso é novo. Tá? Ó, curso online de modelo de excelência. Tá? R$ 79,00. Curso online combo com 8 cursos. 379 pau. Tá? E daí, cara, tem eles, óbvio, né? Se você é sócio, é assim, eu não. 92, 93, acho que 94 foi o último ano que eu participei. É assim, você é sócio, né? Você é avaliador do negócio, mas você tem que fazer o curso de reciclagem, né? De avaliação. Esse curso de reciclagem para avaliar custa caro, né? Então a empresa, como a gente não ia participar mais a gente não ia submeter relatório de gestão, então daí a empresa falou, eu não vou gastar dinheiro com isso com você. Então, isso faz parte do planejamento da empresa, né? Planejamento estratégico. Tá? Planejamento estratégico da empresa pode dizer, eu quero concorrer ao Prêmio Nacional da Qualidade para o ano que vem. Oi. Tipo, a empresa pode contratar uma empresa terceirizada para fazer a parte de gestão da empresa, sim, por exemplo? Claro que pode. Eu, por exemplo, se você quiser me contratar para fazer a gestão da sua empresa, eu sou consultor, eu presto consultoria. Tá? Então, é assim, eu sou um freelancer, vamos dizer assim. Tá? Como eu, tem vários, você pode contratar um consultor para implantar um sistema de qualidade para obter certificação ISO 9000, não pode? Pode. Tá? Você pode contratar um consultor para implantar um sistema de ERP na tua empresa, tipo SAP R3 ou o TOTUS, um sistema de gestão, né? Você pode contratar da Oracle, você pode contratar da Infor, você pode contratar de várias empresas. Tá? Ou seja, você está terceirizando o serviço de implantação. Só que daí eu vou ser honesto com vocês. Quando acontece isso, antes de assumir qualquer compromisso com a empresa, eu, por exemplo, a minha conduta é essa. Eu faço uma análise de clima organizacional para ver se a empresa comporta, tá, as modificações que teriam que ser feitas. Por exemplo, se é uma empresa familiar, de estrutura familiar, sabe, que tem o dono, é o vô, e os 2 filhos são diretor, e a nora é diretora de RH, e o Zezinho do almoxarifado é o amante do dono. Então, uma empresa dessa é complicado, porque o cara tem que confiar na sua consultoria e fazer o que você pede para fazer, tá? Então, daí fica complicado, né? Por exemplo, você chega lá numa empresa familiar e fala assim, olha, você tem que reorganizar o sistema de recursos humanos. Daí o cara põe a mão na cabeça e fala, puta, mas é minha mulher que é diretora, por que você vai querer mexer lá? Né? Ela estudou na faculdade tal e está organizando. Daí você fala, então, do jeito que está, não vai atender ao objetivo que a gente precisa. Né? Daí você tem que ter um trabalho de convencimento, né, da empresa. É a mesma coisa que chegar numa linha de produção e falar, a partir de amanhã, ou de amanhã não, a partir daqui 2 semanas, a gente vai mudar toda a linha de produção. Mudar todas as pessoas, tá? A gente vai trazer pessoas de outra área, vamos colocar aqui na linha de produção, tá? E a gente vai mudar o supervisor, daí o supervisor vai olhar para você e vai falar assim, mas nem que a vaca tussa, aqui vai continuar do jeito que eu quero, entendeu? Tem que ter compromissos, né? Quando você vai fazer alguma modificação no sistema de gestão de qualquer empresa, tá? E o cara, ele tem que estar consciente.
a diretoria, né, os sócios da empresa, eles têm que estar muito conscientes do que eles vão fazer, tá? Porque você pode falar assim, cara, eu quero ISO 9000, né? Beleza, daí você olha para a empresa e fala assim, então, do jeito que você trabalha, você nunca vai ter ISO 9000. Você não pode falar isso, né? Você não pode falar isso para um cliente, futuro cliente teu, né? Mas você tem que falar, olha, para você conseguir uma certificação, você vai ter que mudar este processo. Você vai ter que mudar esta área. Você vai ter que contratar pessoas para colocar aqui. Você vai ter que demitir pessoas aqui que não servem para nada, que só são resistentes à implantação de um processo padronizado, por exemplo. Entendeu? Professor, aquele assunto que o senhor estava falando na aula passada, que é depreciação, né? A gente fez acho que foi uns 10 anos mais ou menos, quando eu morava no interior ainda, a gente fez um curso do Sebrae. Eu morava com meu pai no interior lá, e a gente chegou a fazer um curso do Sebrae. Nossa, quando a gente viu aquilo, toda a parte que tinha que fazer de estrutura para ver todo o tempo que na plantava, daí tinha que fazer toda aquela infraestrutura da terra, quanto tempo que ia ficar ali, quanto tempo que ia para colher, o que ia gastar. Nossa, quando a gente viu aquilo, a gente ficou até de boca aberta. Então, mas por que que acontece isso? Veja bem, que nem no seu caso aí do teu pai, dá para ver que é uma empresa, uma produção rural, por exemplo, né? É isso? O Isso, ramo professor. de atividade? Então, veja bem, tem duas maneiras de se fazer, tá? Tem uma maneira, que é a maneira que seu pai aprendeu com seu avô, que aprendeu com o bisavô dele, e que aprendeu com o tetravô, entendeu? De como manejar a terra, como plantar, como fazer as coisas que você sempre faz. Por quê? Sempre deu certo, funciona assim. Ou tem a maneira que pessoas, estudiosos da área, do Embrapa, do não sei quem, que descobriu outras maneiras de se fazer, maneiras mais eficientes, melhores práticas, concorda? Então ele diz assim, ó, em vez de você plantar cana, você planta cana com pé de jabuticaba no meio. Daí você vai falar assim, hã? Você faz assim, duas carreiras de cana e um pé de jabuticaba no meio. Você vai falar, pô, cara, o cara é louco. Não, estudou, foi estudado. Eu estou citando um exemplo, tá? Não estou dizendo que é isso, né? Mas a gente sabe que existem algumas produções que são mescladas, né? Porque, sei lá, trigo com não sei o que e não sei o que. Por quê? Porque você está usando a mesma terra, na hora que você colhe um, não estraga o outro, porque o outro ainda tá não sei em que fase, você entendeu? Você diminui a distância lá das linhas, você faz uma irrigação diferente, porque isso daí foi estudado, foi desenvolvido. Aliás, isso é uma coisa que está acontecendo muito. Por exemplo, o Brasil, não sei se vocês sabem, né? Talvez você saiba, mas o resto da sala pode não saber. Mas nós somos um dos melhores produtores, tá, agrícolas do mundo, cara. O Brasil é que a gente nasceu para ser vira-lata, né? Essa é que é a verdade. A gente se acha o cocô do mosquito. E na realidade, não. A Embrapa desenvolve. Vocês não têm noção de como que a Embrapa desenvolveu e desenvolve ainda é, defensivos naturais, modificação, metodologias de cultivo, é, metodologias contra pragas. Cara, e a gente consegue mexer na qualidade de produção. A nossa produtividade é muito maior por metro quadrado do que países muito desenvolvidos tecnicamente. Só para você ter ideia. Então, o que acontece? A gente tem boas práticas no cultivo. Tá? Professor, o senhor tem noção, até 2022, meu pai trabalha tem lavoura ainda, planta alguma coisinha. A soja até 2022 está com um preço tabelado fixo. Ela não vai baixar e não vai nem baixar nem subir. Tipo, ela pode ter uma pessoa pagar um pouco a mais, porque às vezes tem uma necessidade de ter uma exportação maior, mas só que ela tem um preço tabelado até 2022. Então, daí tem um monte de coisa do mercado financeiro desse negócio, né? Como funciona o mercado futuro. A agropecuária nossa também, a gente consegue produzir mais carne com menos espaço.
Tá? Bom, isso é o que a gente vê no planejamento e controle da produção, né? É que a gente está focando em sistemas Fabris, né? Mas a gente pode ter um planejamento e controle da produção, tá? Para a área agrícola. Não podemos? Poderíamos, né? E como que eles fazem? Então, pô, você pode contratar um consultor, um engenheiro agrônomo, né? Que conheça essas técnicas de qualidade para colocar na tua fazenda, para implementar. Só que para implementar, você tem investimentos. É isso que a gente está falando. Então, para implementar um sistema SAP na empresa, o SAP é uma empresa que faz gestão de empresas, tá? É uma empresa alemã, muito famosa, a maior do mundo. Tá? O SAP R3 é o software que ela usa. Só que para implementar o SAP numa empresa, você tem que ter um bom servidor, um bom banco de dados, uma boa rede. A licença por máquina é cara, leva um ano e pouco para implementar, tá? E daí você tem que treinar as pessoas, treinar a pessoa que vai implementar. De repente, cara, você olha tudo isso e fala, eu vou ficar no meu Excel mesmo. Meu Excelzinho funciona, entendeu? Na hora que eu preciso da informação, tá ali. Mas não é assim que funciona uma grande empresa, não é? E daí, o que que acontece? Tudo que você vai mexer, você tem que desembolsar dinheiro para investir. É Professor. investimento, tá? E daí pode ser que o investimento saia muito caro. Você tem que fazer uma análise de custo-benefício para ver se o custo da implantação vai viabilizar o seu produto, vai melhorar o teu produto. Não adianta nada você implantar uma coisa só para ter, se você gastou todo o dinheiro na implantação e as vendas daqui 10 anos estão comprometidas com o que você pagou, né? Dá tiro no pé, não é assim que funciona? Então, quando a gente está, essa matéria nossa aqui, é exatamente para abrir os nossos olhos para esse tipo de coisa que a gente vai encontrar na empresa. Tá? E mais, como eu falei para vocês, vocês serão os empresários, vocês serão os engenheiros, vocês serão os gerentes, eventualmente, que vão decidir sobre isso. Então, não adianta vir um cara todo, né, sabe aquele lero-lero, não sei o que lá, somebody love, e falar que vai implementar um sistema Six Sigma na sua empresa, né? Pô, cara, você não pode ficar fascinado pelo palavreado bonito que o cara vai falar para você. Você tem que falar assim, vamos pôr na ponta do lápis. Quanto que eu vou precisar investir? Tá? O cara vai falar, então, comigo você vai investir tanto. Você fala assim, não, eu não quero saber quanto eu vou pagar para você. O dinheiro que eu vou pagar para você sai na urina, não é esse o problema. O problema é o seguinte, quanto que eu vou ter de benefício no faturamento da minha empresa? Vai melhorar meu lucro? Né? Eu vou ter lucro, prejuízo. Em quanto tempo que eu vou pagar? Você garante para mim que a implantação do sistema que você tá sugerindo vai me dar quanto de retorno financeiro? Em quanto tempo? É assim que você tem que tratar um consultor, tá? E é assim que você tem que, de uma certa maneira, quando for prestar uma consultoria, tá? Como que você tem que lidar com isso, né? Você, enquanto consultor, você tem toda uma ética. Para você ter ideia, os relatórios de gestão a gente tem toda uma ética por trás disso. A gente não, eu recebia relatório de gestão, eu não sabia de qual empresa, entendeu? Por quê? Porque existe uma conduta ética, né? Tipo, a Volkswagen vai mandar um relatório de gestão para mim, mas eu trabalho na Ford, né? Eu vou ver tudo que a Volkswagen está fazendo lá, não posso implementar na Ford depois? Posso, né? Então, tem todo. Eu recebia 3 relatórios de gestão para avaliar, eu tinha mais ou menos umas 2 semanas para avaliar os relatórios de gestão, e o mesmo relatório de gestão era enviado para 4 avaliadores diferentes, tá?
e cada um fazia as análises, a pontuação e dava áreas indicadas para melhoria e enfocava os pontos que eram, a gente diria, pontos críticos, né? Agora a nomenclatura muda, cada ano os caras chama fatores críticos de sucesso, áreas indicadas para melhoria, pontos negativos, pontos positivos. Daí um cara vai lá e fala assim: ah, não, ponto negativo da. Nossa, coitado, né? A gente está no politicamente correto, né? Se eu falar para o gestor que tem ponto negativo, ele vai ficar triste e daí não vai contratar nós. Tá bom, então muda. Em vez de pontos negativos, áreas indicadas para melhoria. Mudou. Mas o que quer dizer? É o que está errado. Eu estou indicando melhoria porque você não está fazendo certo. Sabe aquele negócio de muito geração mimimi, né? E geração mimimi entrou na fundação, entrou na Normas ISO, entrou na sala de aula, na faculdade, no time de futebol, né? Então, é tanto mimimi, cara, que os caras mudam. Então, hoje, eu não sei, porque faz tempo que eu não entro aqui no site, eu não sei nem dizer para você como que tá os critérios de avaliação, tá? Porque eu não estou nem conseguindo entrar, procurar aqui na realidade, né? Mas a ideia é essa, tá? E daí, o que você ganha, né? Quando você ganha esse relatório de gestão seu, passa por 4 avaliadores, você recebe a pontuação, né? E a gente não sabe qual a pontuação dos outros avaliadores, a gente não conversa entre si. Lá na fundação tem um outro grupo de avaliador que vai pegar, vai fazer uma média das avaliações e vai sair a avaliação total do cara, do relatório do cara, da empresa. Daí ele devolve isso daí para a empresa com todas as anotações, os 4 relatórios, com a indicação de melhoria dos 4 avaliadores, entrega para a empresa e junto com a carta vai assim: infelizmente a sua empresa não passou para a segunda fase. Você não teve a pontuação mínima exigida. Bom, as empresas que tiveram a pontuação mínima, daí vai para um segundo estágio. Daí esse segundo estágio já tem a visita. Então, daí o que eles fazem? Eles pegam os avaliadores, 3 avaliadores. Eu também já fiz avaliação assim de visita. Legal pra caramba, tá? O cara paga para você a passagem, paga o hotel, e você vai fazer como se fosse uma auditoria na empresa. Você recebe o relatório de gestão, lê o relatório de gestão, 2 dias antes da viagem você sabe qual é o outro avaliador que foi escolhido, para não ter influência de um no outro na avaliação. Você faz toda a anotação do que você quer ver, do que você quer visitar, né? Quais áreas você quer dar uma olhada, não sei o que lá e tal. Daí 2 dias vocês combinam com o cara, que hotel que vai ficar, bababá, bababá, você vai lá. Chegou na empresa, cara, você fica uns 3, 4 dias fazendo auditoria. Olhando, você vai ver no local, porque o cara coloca assim, para melhorar o meio ambiente, eu faço coleta seletiva de lâmpada fluorescente, né? Você fala, pô, isso daí é legal, pô, o cara avalia o cara bem, né? Porque ele está preocupado com o meio ambiente, né? Daí você chega na empresa do cara, não tem uma lâmpada fluorescente. O cara já trocou tudo por LED, né? Daí você fala assim, pô, cara, cadê as lâmpadas fluorescentes? Cadê a coleta de lâmpada fluorescente? A gente até avaliou você bem pra caramba nisso, mas não tem. Ah, não, a gente trocou por LED. Ah, então, daí o relatório, né, não tá legal, né? Você tinha que ter falado que tinha LED, né? Não que fazia descarte. Não sei se vocês estão entendendo como que funciona. E daí, Professor, essas empresas são avaliadas, né? E daí, o que eles ganham? Esse prêmio aqui, ó. Eles ganham o prêmio, né? O prêmio da Fundação Prêmio Nacional da Qualidade de melhor empresa, né? Empresa de melhor qualidade no Brasil, tá? Então, aqui eu vejo que quem patrocina esses caras, Bradesco, não sei o que lá, e deve ter um relatório aqui dizendo quais são as empresas que ganharam o ano passado, os melhores em gestão.
Não é que nem o Oscar, o cara vai lá, né, coloca gravata e tal. Mas isso daqui, cara, é assim. é, O que importa pro cara não é esse troféuzinho aqui. O que importa pro cara é a fama, é o quanto as outras empresas vão respeitar, vão contratar serviços dessa empresa. E quanto que ele vai ganhar mais, né? Porque o relatório, de uma certa maneira, se ele ganhou o prêmio, pode significar que o relatório dele fez com que a empresa dele tivesse mais sucesso econômico, mais sucesso com os funcionários, mais sucesso com os acionistas, mais sucesso em relação à comunidade, à sociedade, que ele paga tudo, os tributos dele, tudo certinho, que não tem mutreta, entendeu? Porque quando a gente vai fazer um relatório, a gente vai fazer auditoria, a primeira coisa que a gente vê é a parte também financeira, porque ele tem uma parte lá de financeiro. Então a gente vê se o cara faz mutreta, se não faz, tem caixa 3, 4, 5, se financia político, né? Se financia festa em Brasília, regado a champanhe e prostituta, né? A gente vê tudo isso. Entendeu? E o pessoal é bem ético, que nem quem participa desse negócio, né? E daí, ó, se vocês quiserem para conhecer, né? ah, Isso faz parte da nossa matéria, tá? Eu iria falar de. Quer ver? Ó, tem um negócio aqui, ó, que bonitinho. Autoavaliação assistida. Ou seja, ó, eles vendem serviço de autoavaliação, pré-diagnóstico da Ô, gestão. senhor, não tá aparecendo pra nós isso daí, não. Não? Não. Ah, porque está aparecendo um clique aqui para comprar, né? É. Deixa eu ver onde está, onde que eu estou aqui. Pré-diagnóstico de gestão. Ô, professor, Oi. e aí o senhor como avaliador, quando o senhor for visitar a empresa, né, na segunda fase lá, o senhor pode alterar a nota ou não pode mais? Não, não, Entendi. não. A gente só vai avaliar a nota que o cara teve, tá? E, obviamente, depois, né, nos finalmente ali, daí o relatório passou na avaliação local, daí ele vai para outros avaliadores para avaliarem novamente, entendeu? Porque daí a avaliação, porque são várias fases, né? Daí a avaliação já é um pouco mais criteriosa. Mas o avaliador, eu nunca avaliei empresa, porque eu era, né? Era avaliador, sei, né? Avaliadorzinho, né? Não era aquele cara assim para, né? Então, assim, eu nunca participei de uma segunda fase, tá? Mas o que quando o relatório chega para você já com o aval da certificação lá da avaliação da auditoria local, tá? Ele vai assim, é tudo pontuado, entendeu? Tipo assim, ó, o cara disse isso e realmente eu comprovei que ele fez isso, comprovei que ele fez isso, comprovei que ele fez isso, entendeu? E daí, cara, só para você ter ideia como o negócio não é muito, também não significa que uma empresa que ganhe, tá? Pelo menos eles consertaram isso, mas teve um ano que uma empresa ganhou a, o Prêmio Nacional da Qualidade, de melhor gestão, e no ano seguinte quase faliu, quase abriu falência. Tá pega. Então, eu não sei como também, até hoje. É uma empresa grande, conhecida, se eu falar o nome, todo mundo conhece. E, daí levantou sérias discussões lá na fundação, né? Tipo assim, como que uma empresa que no ano passado ganhou o Prêmio Nacional de Qualidade afundou tanto na gestão, tá? A gente não sabe, né, o que acontece. De repente mudou a diretoria, mudou o foco, mudou o objetivo, tá? Tinha uma coisa que estourou, né, uma pandemia, não sei.
alguma coisa aconteceu, né, que o desempenho financeiro e econômico da empresa foi para o saco. Beleza? Então é assim, ó, aqui a gente tem... eu vou passar o link para vocês, tá? Daí quem tiver curiosidade, no Meet, no chat, vocês conseguem ver o chat aí? Ninguém falou nada no chat. Pô, só tem 20 pessoas na aula? Caramba, deixa eu fazer chamada. A sala é pequena mesmo, professor. Ah, Não é? falta ninguém também. Então tá bom. Não, beleza. É que às vezes eu vejo pouca gente, né? Bom, aí no chat, ó, tem um... né, se vocês não conheciam, tá? Também pode procurar no Google certificação Green Belt, né? Vocês vão ter as organizações. Lá do TQC, Total Quality Control, é do Falcone, Fundação Vanzolini, eu acho. Que ela tem um sistema de gestão de Total Quality Control, gestão da qualidade. Quem é mais? A ISO 9000, né? Vocês podem entrar também na ISO para saber como que é, como funciona. Tá? E aí eu já não falei mais, não falo mais nada, né? Já acabou a aula. Beleza? Eu vou parar a gravação aqui, tá? Na aula que vem a gente continua da onde a gente parou, que a gente falou de item de controle, a gente vai ver itens de verificação, vamos falar de algumas ferramentas de qualidade exclusivas para utilização no planejamento e controle da produção, tá? E depois a gente vai entrar mais especificamente no planejamento da produção, como que funciona, quais são as fases, tá? E como que a gente vai organizar isso daí melhor na empresa, né? Eventualmente na empresa. Tá bom? Eu vou parar a gravação, mas eu vou ficar na sala um pouquinho ainda, tá? Para responder dúvidas.